Olá! Hoje o nosso papel aqui vai ser um pouco diferente. Quero convidar você a fazer uma inspeção de segurança junto comigo. Com o meu checklist oficial em mãos, a gente vai avaliar se uma edificação está realmente segura para quem trabalha nela. Vamos lá? Agora, para pensar um instante no seu local de trabalho. O chão, as paredes, as janelas. Será que você se sente 100% seguro ali? Essa pergunta, olha, não é qualquer coisa não. A resposta para ela pode ser a diferença entre um dia normal de trabalho e um acidente grave. Pois é, e como fiscal do trabalho, a minha função é justamente garantir que essa segurança seja uma realidade. E a principal ferramenta que eu uso para inspecionar as edificações é a norma regulamentadora número 08, a famosa NR08. Certo. Mas o que isso quer dizer na prática? A NR08 não é só um monte de regra, um monte de burocracia. O objetivo dela, como o próprio item 8.1.1 diz, é muito claro: garantir segurança e conforto. Veja bem, não é só para evitar que o prédio caia, é para criar um ambiente onde as pessoas possam trabalhar sem medo e, claro, com bem-estar. E tá aqui o documento. Cada ponto que a gente vai verificar hoje sai diretamente dele. Isso é importante para garantir que a nossa inspeção não é baseada em achismo, sabe? Mas sim em critérios técnicos, em critérios legais, que foram criados para proteger vidas. Tudo pronto? Então vamos começar a nossa inspeção. E toda avaliação de um prédio começa pelo mais básico, pelo fundamental, o chão. É isso mesmo. Por onde as pessoas andam, por onde elas se movem, esse é sempre o ponto de partida de qualquer análise de risco. Exatamente. Antes de olhar para cima, para o teto, para as paredes, eu olho para baixo. O piso é a base de tudo. Pensa bem, se a base não for segura, toda a estrutura de segurança do trabalho já começa comprometida, não é mesmo? E agora, olha só que interessante esse checklist. Ele resume os perigos mais comuns do dia a dia. Tem alguma saliência, algum buraco no chão? Isso é um risco óbvio de tropeço e queda. As aberturas, como vãos e poços, estão protegidas? Senão, é um perigo iminente. E o piso, ele aguenta o peso de tudo que está em cima? Isso é crucial para evitar um colapso. E o mais básico de tudo, o material é antiderrapante, para evitar aqueles escorregões? Cada um desses itens que a gente está vendo é, na verdade, um potencial acidente só esperando a hora de acontecer. Ok, chão verificado. Agora a minha atenção, como fiscal, vai direto para o risco que talvez seja o mais grave em qualquer prédio com mais de um andar: a queda. Vamos para o próximo ponto para ver como a norma trata disso. E essa citação aqui, ela resume a seriedade do assunto de uma forma bem direta. A norma é clara, ela diz: impeçam a queda. Presta atenção, não é dificultem, não é sinalizem, é impeçam. Qualquer buraco no piso, qualquer abertura numa parede, tipo um fosso de elevador ou uma janela muito baixa, precisa ter uma barreira física, um guarda-corpo firme. Isso não tem negociação. E essa regra, como reforça o item 8.3.25, não tem exceção, viu? A partir do primeiro andar, qualquer lugar que seja acima do nível do solo, a proteção contra quedas é obrigatória. E não é só queda de pessoas, não. É de objetos também. Uma ferramenta que cai lá de cima pode ser tão perigosa quanto uma pessoa caindo. Beleza. Mas um prédio seguro não é só sobre proteger das coisas de dentro, como quedas. Ele também precisa ser um escudo contra o que vem de fora. A chuva, o sol forte, a umidade, até o fogo. A edificação, no fim das contas, tem que ser um abrigo e precisa funcionar como um. Essa é a ideia central da próxima parte da nossa inspeção. Ter um conforto térmico, estar protegido do tempo, isso não é luxo não. São requisitos de segurança e saúde que estão lá na norma. Um trabalhador passando muito frio, ou um calor excessivo, ou exposto à umidade, é um trabalhador que está em risco. Então, o que a norma exige é que o prédio tenha suas próprias defesas. Primeiro, resistência ao fogo, para dar tempo de todo mundo sair em segurança. Segundo, isolamento térmico e acústico, para garantir o bem-estar e a concentração. Terceiro, tem que ser impermeável, para proteger da chuva e da umidade, que não só causam doenças, mas também estragam a própria estrutura. E por último, tem que ter um controle da insolação, para evitar aquele calorão ou um ambiente escuro demais. E agora chegamos ao momento do veredito. Depois de passar por cada um desses pontos, a pergunta final do fiscal é: a edificação cumpre o seu papel? A circulação é segura? O risco de queda foi eliminado? A proteção contra o tempo, contra os elementos, é adequada? A soma dessas respostas é o que vai definir se o ambiente de trabalho passa na inspeção ou não. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. Seguir a NR8 não é uma opção, é uma obrigação por lei e, mais do que isso, é um dever moral com cada pessoa que entra naquele prédio para trabalhar.
Essa norma é a base, o alicerce, para a gente ter um ambiente de trabalho que seja digno e, acima de tudo, seguro. Agora a pergunta final fica para a sua reflexão. Com base nisso tudo que a gente viu hoje, vale a pena dar uma olhada no seu próprio ambiente de trabalho com um olhar mais crítico, um olhar de inspetor. O piso, os guarda-corpos, a proteção das janelas. Será que a sua edificação passaria nessa inspeção? Fica aí a reflexão.